7h11. Faltam 12 dias para a abertura das urnas. 8h da manhã, pelo horário de Brasília, do domingo, dia 2 de outubro. Sem ser esse domingo agora, o outro, milhões e milhares de brasileiras e brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores de estado, deputados federais, estaduais e senadores. E é claro que, por enquanto, e será assim até o fim, não é? A disputa nacional atrai quase a totalidade das atenções, né? E daqui até o sábado, dia 1º de outubro, vão ser divulgadas várias pesquisas eleitorais de diversos institutos. Ontem, o IPEC divulgou uma nova rodada de pesquisas com as intenções de voto para presidente da República. Uma pesquisa, um resultado muito parecido com o resultado anterior do IPEC. O ex-presidente Lula mantém a liderança com 47%. Teve uma flutuação de alguns pontos para cima, 2 pontos. O presidente Bolsonaro vem logo depois, 31%, ou seja, ele manteve o que tinha na pesquisa anterior do IPEC. A gente vai conversar um pouquinho agora com a cientista política Deise Chiocari, que sempre nos ajuda aqui a entender essas pesquisas para além da superfície, embora, não é, Deise, esteja cada vez mais difícil de encontrar alguma coisa que, de fato, ao menos insinue alguma mudança mais concreta, né? Mais importante, que possa mexer de forma contundente com o domingo da eleição. Pelo menos, por enquanto, é o que parece para nós leigos. Queria ouvir de uma das principais especialistas do Brasil se é isso mesmo, Deise. Bom dia para você. Oi, bom dia, Rafael e Stephanie. Não, mas é isso mesmo. As pesquisas estão indicando essa estagnação do presidente Jair Bolsonaro, né? O ex-presidente Lula cresce um pouquinho, o que pode fazer diferença agora nessa reta final e definir se a gente vai para um segundo turno ou não, essa é a grande pergunta, são as abstenções e o voto útil, né? Que o ex-presidente Lula tem sido um pouco mais incisivo em relação a isso. Mas a grande pergunta agora é se a gente encerra a campanha eleitoral de 2022 agora no primeiro turno ou não. O ex-presidente Lula tem que correr atrás dessas abstenções e desse voto útil para tentar vencer no primeiro turno, senão a gente vai para um segundo e aí é uma outra campanha, uma outra formatação, né? Como se começasse tudo de novo. Deise, nessa mesma, meu bom dia em primeiro lugar, né? Essa pesquisa mostra Ciro Gomes, do PDT, com 7%, Simone Tebet, do MDB, com 5%. Os demais candidatos ou estão ali com 1% ou sequer pontuaram nessa pesquisa. Falando em possíveis cenários de segundo turno, o apoio desses candidatos se torna uma peça fundamental? Nossa, muito. Muda todo o cenário, né? Imagina o apoio do Ciro e da Tebet. Juntos, os dois somam 8%, fora a campanha nos estados deles, né? O presidente Jair Bolsonaro tem sofrido uma queda ali no Centro-Oeste, então a entrada da Tebet seria muito importante. E o Ciro, com o Nordeste, né, é muito forte, principalmente para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? A posição dele no segundo turno importa muito. E a Simone Tebet também, além do Centro-Oeste, ela tem o voto das mulheres, né? Porque nas nossas análises, a gente entende que o pico de votos entre os evangélicos, acho que os 3 definidores dessa campanha são evangélicos, mulheres e Sudeste. Mas nos evangélicos, os candidatos já atingiram o pico, dificilmente vai mudar esse número. Mas entre mulheres e Sudeste, a eleição ainda está aberta. Então, imagina a Simone Tebet numa campanha, né? E o Sudeste, sempre como o maior colégio eleitoral nesse ano, deve ser mais fundamental ainda. Deise, essa pesquisa do IPEC mostra também que de cada 2 entrevistados ou entrevistadas, um diz que não votaria de jeito nenhum no presidente Bolsonaro. O que a gente pode imaginar aí, obviamente, uma rejeição de 50% do eleitorado, ressaltando, é uma pesquisa de um instituto e outros dizem e podem dizer outras coisas. Mas um índice desse é proibitivo, como vocês costumam dizer, para um candidato qualquer se reeleger? É muito complicado. A gente sempre fala que a gente olha primeiro o índice de rejeição e depois a intenção de voto. O presidente Jair Bolsonaro é um dos primeiros presidentes que tenta a reeleição, que a gente vê a rejeição dele crescendo durante a campanha. Normalmente, numa campanha, tu mostra fatos positivos novos e isso tende a diminuir a tua rejeição, né? Porque é no momento em que tu mais faz propaganda do teu governo. E a gente não vê isso com o presidente Jair Bolsonaro, o que causa um questionamento. Ele, como eu falei para vocês aqui no início da nossa conversa, ele tem perdido alguns votos no Centro-Oeste, que é um reduto agro,
mesmo depois das falas do ex-presidente Lula, chamando o agro de direitista e fascista, e ele diminui, a intenção de votos dele, do presidente Lula, ela tem diminuído entre redutos bolsonaristas, o que mostra que nem o aumento no Auxílio Brasil, nem as medidas econômicas e um pouco da retomada do crescimento tem feito com que o presidente Jair Bolsonaro cresça. O que faz a gente pensar também que pode ser a verborragia dele, né? Nas últimas semanas isso tem se intensificado e nem o setor agro, que é normalmente um apoiador dele, aguenta isso, essa imprevisibilidade, né? Isso cansa as instituições e cansa esses setores que também apoiam ele, que precisam de estabilidade para sobreviver. Então a rejeição dele, ela é muito emblemática nesse momento, assim, é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção e se deve muito a esse tempero. Ô, Deise, eu ainda quero te ouvir sobre mais um tema, mas antes de mais nada, eu vou chamar aqui, aumentar um pouquinho a nossa roda de conversa, trazer para cá a Basília Rodrigues, nossa analista que está lá em Brasília e também quer participar. Muito bom dia, Basília, bem-vinda. Oi, bom dia, tudo bem? Stephanie Colombo, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN Brasil. Oi, Deise. Eu gostaria de saber de você em que medida a participação do presidente Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, a participação dele em eventos, em situações internacionais como a Assembleia hoje da ONU, como a gente viu também o funeral da Rainha Elizabeth em Londres, como isso tudo pode culminar em voto, prestígio ou visibilidade para a candidatura do presidente. Ele está falando lá fora, mas como isso pode ser traduzido em votos, impactar quem está aqui dentro no Brasil? Oi, Basília, bom dia. Eu não acredito que isso tenha uma diferença nas intenções de voto. Por exemplo, no funeral da rainha, aumenta a popularidade dele, mas no sentido de ser um evento que tem sido transmitido não como um evento político, mas como um evento pop. Então, acaba trazendo um pouco mais de popularidade para ele, né? Embora as ações dele lá demonstrem que ele continua falando para a bolha dele. E as pesquisas mostram isso, né? Ele não consegue sair dessa bolha. Aumenta a popularidade. Os discursos na ONU também prestigiam, mas fazer diferença nas intenções de voto, eu não acredito que faça, não. Para fazer alguma diferença hoje nas pesquisas, de novo, tem que direcionar o discurso e as narrativas para o Sudeste e para as mulheres. E não é isso que ele tem feito lá. Lá pode aparecer mais como um evento pop para dinamizar, e olha como o nosso presidente está em momentos importantes, mas é no máximo isso. Não faz tanta diferença. É claro que se ele não fosse, seria prejudicial para ele como presidente não estar entre os maiores líderes do mundo. Mas para a campanha, esses eventos especificamente, eu não acredito que tenha diferença nas intenções de voto, não. Até porque, né, Deise, as pesquisas têm mostrado que é uma bolha numérica, é uma bolha ruidosa, mas não deixa de ser uma bolha, né? Ele não tem conseguido expandir os limites dessa bolha. Ô, Deise, agora nos últimos dias também a gente tem ouvido muitas críticas com relação às próprias pesquisas, né? Questionamentos aos próprios dados que são trazidos pela pesquisa por uma parte do eleitorado que também é bastante ruidoso, que também é bastante barulhento. Eu queria aproveitar a tua presença aqui conosco, né? Você como especialista, uma das maiores especialistas em pesquisas aqui no país, para te ouvir sobre a veracidade desses dados, sobre a metodologia, o que a gente pode dizer sobre esse Instituto Pesquisas Eleitorais aqui no país. Stephanie, as pesquisas elas acabam sendo às vezes mais protagonistas do que os próprios candidatos, né? Mas elas fazem parte da campanha, elas são uma parte da campanha eleitoral, né? Existe o corpo a corpo, existem as mídias sociais, existem os debates. A pesquisa ela difere tanto por causa da metodologia, né? Isso é que nem num trabalho acadêmico, assim, tu vai fazer uma pesquisa, sei lá, sobre a região norte de São Paulo, tu não consegue aplacar todos os bairros de imediato, então tu vai ter uma diferença entre uma pesquisa e outra. É a mesma coisa a pesquisa eleitoral. A gente gosta disso e a gente se mantém motivado, mas a gente tem que lembrar sempre que ela é uma parte do show midiático, né? E tem um outro ponto, a pesquisa ela sempre vai ser aliada de quem está em primeiro lugar e ela vai ser uma antagonista de quem está no segundo lugar, né? Isso faz parte do jogo democrático e desde que a gente teve a reabertura democrática, esses questionamentos eles são normais. Nos últimos 4 anos eles têm sido intensificados, sim, isso faz parte de um governo que tem essa narrativa subjetiva de questionamento de ciência, isso é uma característica do presidente Jair Bolsonaro, então isso tem sido intensificado e a gente tem que tomar cuidado com esse questionamento incessante
de ciência, de instituição, isso precisa ter um limite, mas faz parte do jogo democrático, as pesquisas sempre vão ser aliadas de quem está em primeiro e antagonistas de quem está em segundo. Deise, a gente está mais perto hoje de um primeiro ou de um segundo turno? De resolver a eleição no dia 2 ou no dia 30? Rafael, a linha está muito tênue, até me engasguei aqui. A linha está muito tênue. Hoje eu diria que está mais próximo de decidir no primeiro turno, né? Até porque ontem o ex-presidente Lula fez um aceno com a Frente Parlamentar de Esquerda, que ela não é uma frente parlamentar ampla, porque ainda não tem apoio de personagem de direita, mas ela foi muito importante por trazer o Meirelles como um apoiador, né? Não quer dizer que ele está na campanha, mas como um apoiador, isso é um aceno positivo ao mercado, que ainda estava um pouco desconfiado. Então, diante dos últimos acontecimentos, a possibilidade de encerrar em primeiro turno hoje ela é muito grande. Tem mais uma, Basília? Eu queria saber de que forma você avalia essa série de auditorias, né? Vai ter auditoria dos militares naquele projeto piloto para o uso da biometria, para destravar as urnas, e também uma apuração que a gente vai trazer ao longo do dia, um reforço da auditoria pelo Tribunal de Contas da União. Essa informação até já foi divulgada, são mais 4.000 urnas que vão ser submetidas ao TCU. O que me parece novo, e eu ouvi de fontes ontem do tribunal, é uma avaliação de que essa auditoria do TCU vai servir de fiel da balança para desarmar possíveis distorções, narrativas que venham a corromper a confiabilidade das urnas, né? O que vier ali por parte dos militares. Então, se os militares apontarem distorções na auditoria paralela que eles irão fazer, então o tira-teima será a auditoria do Tribunal de Contas da União. Ouvi esta avaliação de ministros do TCU que querem até empregar mais rapidez, correr aí na hora de tirar esse levantamento para não dar tempo para as conspirações, para as mentiras que podem advir dessa auditoria paralela dos militares. Então, eu queria saber a sua avaliação. A gente nunca esteve no processo eleitoral assim, com tantos auditores para além da própria Justiça Eleitoral. O TCU é a primeira vez que vai fazer isso. As Forças Armadas, após muitas conversas, negociações, também virão com esse projeto piloto. Então, de fato, também será uma primeira vez. Vai ser uma eleição de estreias, então. Basília, a gente está vivendo um momento de muito questionamento de instituições e processos que até então eram tidos como justos e democráticos. Como eu estava falando aqui no início, esse é um governo que tem essa narrativa de questionar a ciência, questionar instituições, e é uma coisa muito perigosa porque eles não compartilham a mesma base de fatos. Isso, para uma democracia, é prejudicial porque cada um cria a sua história. A gente tem as urnas eletrônicas aqui no Brasil funcionando sempre muito bem, o processo democrático ele sempre foi com um resultado em que a gente nunca questionou, é uma democracia, então não há muito o que se questionar, mas esse último governo tem feito isso. Eu acho lamentável, eu acho que é não uma perda de tempo, no sentido de que a gente não deve discutir isso, mas é uma perda de tempo a gente ainda questionar esses processos que estão tão enraizados na nossa cultura e na nossa democracia, em vez de discutir saúde, educação ou o questionamento de por que os candidatos não estão indo aos debates. Esse é o grande ponto, né? Então a gente está perdendo o nosso tempo com narrativas laterais, enquanto o que realmente importa está ficando de lado, né? A gente não está discutindo pontos essenciais. A gente aqui sempre que a gente conversa, a gente discute muita pauta de costumes e a gente não vê os pontos essenciais sendo debatidos. Isso é uma corrosão desse governo, né? Eu acho lamentável esses processos de controle paralelos, né? Quando isso sai do que sempre foi da justiça eleitoral, é lamentável, porque a gente está dissipando o debate, não está focando no que realmente interessa. Então, de novo, a gente vai para uma eleição falta de costumes, e não de projetos e propostas e fatos novos positivos, o que explica, inclusive, essa estagnação do governo Bolsonaro. É uma das primeiras vezes que a gente vê uma campanha que a gente não vê aquelas grandes obras, a gente não vê grandes benefícios para a população, porque a gente está mais preocupado com essas pautas paralelas, né? A justiça eleitoral deveria fazer o seu trabalho tranquilamente, mas a gente não consegue deixar que as instituições transcorram o seu curso normal. É lamentável.
E apenas para complementar o bastidor, essa auditoria do TCU, Stephanie Colombo e Deise, está sendo chamada aí por agentes políticos e também dos tribunais de auditoria da auditoria, porque vai ter a checagem do TSE, virá a checagem dos militares e aí vai ter um tira-teima com a checagem do TCU, que está sendo apontada como auditoria da auditoria. Barulho paralelo, né, Basília, que tira o foco da conversa que é realmente a central e a essencial. Vou passar aqui minha palavra para o Rafael Colombo, que ele fez assim. Se você quiser fazer, pode fazer. Pode ir. Então vou eu. Vai. Deise, deixa eu perguntar uma coisa. Sábado agora, né, 6h15, tem mais um debate entre os candidatos à presidência da República. Houve o primeiro lá na Band, a gente acompanhou, tem esse agora e provavelmente haverá um último na TV Globo na sexta-feira, antes do primeiro turno, né? Chegando a um debate, uma semana antes da eleição. Sábado, a eleição era o domingo seguinte. Com essa situação, você tem um candidato ali com alguma folga na liderança no primeiro turno, folga aumentada no segundo turno, querendo resolver a parada já no dia 2. Tem um presidente da República no cargo que, em que pese o que aconteça, tem o apoio de uma fatia bastante relevante do eleitorado, cerca de 30%, um pouco mais, um pouco menos, tentando trabalhar a rejeição do líder nas pesquisas de intenção de voto. E tem ali outros dois candidatos procurando espaço e tentando manter as candidaturas deles vivas até o fim, né? Ciro e Simone Tebet. Como é que você imagina que vai ser esse debate? Quais são as estratégias que os candidatos vão adotar? Você imagina um presidente Lula um pouco mais ativo do que naquele debate da Band? O presidente Bolsonaro vai partir para cima, tentando recuperar mensalão, petrolão. Como é que você avalia hoje, segunda, terça, o debate que a gente vai ter lá no sábado? Em primeiro lugar, assim, eu sempre deixo claro que a participação do Ciro, da Tebet, é fundamental para a democracia, para a gente sair dessa polarização e desse embate entre o bem e o mal, católicos, evangélicos, esquerda, direita, como se tu é de outro lado, eu tenho que te invalidar, né? Então, o Ciro e a Tebet acabam trazendo essa clareza para o debate, né? Sobre Lula e Bolsonaro, eu acredito que eles devam partir mais para o ataque, né? Vai faltar uma semana para as eleições, o ex-presidente Lula deve ir atrás do voto útil, deve ser mais incisivo com a rejeição do Bolsonaro, deve trabalhar essa rejeição que é muito alta. E o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho brincado muito com isso, assim, mas se ele quiser pelo menos ficar no lugar em que ele está e manter a candidatura dele viável para um segundo turno, ele tem que correr muito. Tem que mudar a estratégia dele, tem que fazer um aceno natural para as mulheres, não esse aceno forçado que ele faz, né? Ele sempre dá uma derrapada ali no final, ele tenta fazer alguma coisa, mas não soa natural, e tem que fazer um aceno para o Sudeste. Então, as estratégias elas devem mudar agora. A última semana de campanha ela é uma semana completamente emotiva, então os candidatos devem ser um pouco mais agressivos e incisivos. Mas, de novo, o ex-presidente Lula trabalhando a rejeição do Bolsonaro e o Bolsonaro fazendo esse aceno que ele não consegue fazer naturalmente às mulheres e ao Sudeste, né? Obrigada, Deise Chiocari, como sempre, né? É uma aula te ouvir. Deise, sempre muito bem-vinda aqui no Novo Dia. Espero que a gente possa voltar a conversar bastante nesses últimos 12 dias que faltam aí até o primeiro turno. E depois também. E depois, principalmente. Obrigada, gente. Bom dia. Bom trabalho, viu?